O Maurício, bom, agora eu estou trazendo já o exame de imagem pós-operatório, né? Pós-operatório imediato. Então esse é um resultado da cirurgia. Eu ia pedir para você comentar um pouco sobre como é feita a cirurgia, Sim. a técnica, né? O dispositivo que está implantado, né? Eu já vejo aqui que a curvatura dela voltou, né? Melhorou. Melhorou não, voltou. Sim. Ela estava com uma coluna reta, retificada. As pessoas confundem, às vezes são dúvidas. Quem escuta a gente são pessoas, né, pessoas comuns, não são médicos, né? Mas às vezes eu falo para a pessoa, sua coluna está retificada. A pessoa fala, doutor, mas não é bom isso, né? A coluna está reta, não tem desvio, né? Você até trouxe a coluna aqui, então quando a gente olha de lado a coluna, no perfil, a coluna tem que ter as curvaturas dela, né? Ela tem que estar reta quando a gente olha no plano frontal, né? Então, no caso da cervical, no exame anterior era uma coluna extremamente retificada, o que não é bom, porque isso sobrecarrega estruturas articulares, e aqui a gente já vê que a curvatura dela melhorou bastante, né? Me conta aí, me conta o seguinte, o pessoal está curioso, vocês dois vão falar, só vou ouvir. Primeiro, quantos dias fica internado, quantos dias fica na UTI, tamanho de cicatriz, riscos de operar isso aqui e nunca mais andar. Ainda há muitas essas dúvidas. Inclusive, eu quero que depois vocês comentem sobre a monitorização que é feita durante a cirurgia sobre isso aí. E depois agora, essa paciente já operada, ela vai poder voltar a fazer exercício físico, ela vai poder voltar a ir para academia, pilates, e como que é a vida dela depois de resolver tudo isso aí? Danilo, assim, a medicina, ela, como o Denis falou, ela caminha para um tratamento chamado minimamente invasivo. O que é ser minimamente invasivo? Primeiro, é você o médico proporcionar baixa agressão aos tecidos. Número 2, rápida recuperação. 3, tempo de internação curto, em alguns casos menor que 24 horas, em alguns casos menor que 12 horas. E baixo índice de infecção. Isso é ser minimamente invasivo. Ou então, hoje a medicina moderna, a medicina tecnológica, a medicina chamada padrão ouro, que a gente tem que agradecer a Deus, que a gente consegue promover o que de bom e de melhor para qualquer paciente nosso, até porque a gente está inserido nesse mundo tecnológico. Então, a função médica é a gente sempre tentar encaixar o paciente com baixa agressividade, recuperação rápida, baixíssimos índices de infecção e internação em curtíssimos prazos. Então, primeiro, essa paciente, ela foi operada, é uma cirurgia em torno de 1h30, 2 horas, média, tá? Alguns pacientes falam, doutor, quantas horas? Eu falo, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Média de uma cirurgia dessa, 1h30, tá? Isso depende de cirurgião para cirurgião, cada um a gente tem que respeitar o tempo, né? Número 2, essa cirurgia é feita na parte anterior do pescoço, um corte em torno de 3 a 4 centímetros, depende da anatomia do pescoço, depende do perfil do paciente. Obviamente que o paciente mais magro, ele se beneficia de um corte menor. Quantidade de níveis operados, né? Um paciente que tem um sobrepeso, que tem uma gordura mais excessiva na região do pescoço, às vezes não favorece o corte, então isso é muito relativo. Número 3, às vezes o paciente é muito comum perguntar, doutor, quanto tempo eu vou ficar na cama? Pelo contrário, nenhuma cirurgia da coluna hoje, em raríssimas exceções, não é mandatório o paciente deambular. O paciente opera, sai da sala cirúrgica, vai para o quarto e deambula. Ele só não deambula se ele for para UTI. Né? Número 4, essa paciente não foi para UTI, essa paciente ela operou, teve um resultado pré-operatório, pós-operatório muito satisfatório e foi para a enfermaria. Em menos de 24 horas, essa paciente já estava em casa. Então, a técnica que a gente promoveu para ela, que chama artroplastia, a gente conseguiu encaixar ela do ponto de vista de ser minimamente invasivo. Então, a substituição dos 2 discos doentes, tanto nesse disco C5, C6 quanto o C6, C7, a gente colocou uma prótese móvel, né? É uma prótese que tem um núcleo viscoelástico, que tem toda do ponto de vista biomecânico, de flexibilidade. Então, é uma prótese que você encaixa ela no corpo intervertebral e a paciente tem toda a mobilidade preservada, em detrimento das técnicas mais retrógradas,
que não tinha essa biotecnologia disponível. Então, hoje a medicina, ela encaminha junto com a tecnologia, né? Quanto mais tecnologia a gente tiver, a medicina vai acompanhar todo esse quadro que beneficia os pacientes. Esse disco, ele faz exatamente um papel, a função do disco intervertebral quando sadio. Sim. Quando sadio, né? Então, quer dizer, você devolveu para aquela região a mobilidade, a capacidade de sustentação, a estabilidade necessária. Ô, Denis, mas e se na hora da cirurgia acontecer qualquer coisa aí, esse paciente, você pegar a medula dele aí, uma dúvida das pessoas em casa, assim, isso ainda existe, tá? Existe um conceito, né? Hoje é muito simples, né? Ninguém tem medo de fazer lipo, ninguém tem medo de colocar prótese, de operar o nariz, ninguém tem medo nada da plástica, né? Mas todo mundo tem muito receio da coluna, porque lá passa a medula, passa os nervos, né, etc e tal. Ah, doutor, e se acontecer qualquer coisa, pegar a medula, eu vou ficar tetraplégico, vou ficar paraplégico, né? Então hoje, conta um pouco sobre os recursos que existem a respeito dessa segurança nas cirurgias de coluna. Bom, vamos lá. 2 artifícios assim, básicos que a gente utiliza. Primeiro, é a microscopia eletrônica, né? A gente não opera esse tipo de situação sem um microscópio eletrônico adequado, tá? Com a microscopia, a gente utiliza uma visão indireta e que amplia a imagem da região a ser operada. Então você tem muito mais segurança anatômica para estar realizando o procedimento. Então, uma cirurgia dessa não é feita a olho nu. Não é feita a olho nu. Ela é feita através de um equipamento chamado microscópio eletrônico. Microscópio, exatamente. E número 2, inclusive nessa paciente eu me lembro muito bem, é a utilização da monitorização intraoperatória, né? A monitorização intraoperatória, ela consiste no quê? Um neurofisiologista, um fisiologista, ele faz a pré-operatória, ele faz todo vamos dizer assim, a marcação do paciente, nesse caso dos braços, das pernas, língua, de todos os nervos e da parte neurológica, do pescoço para baixo, de tal maneira que durante a cirurgia, mesmo como a gente, obviamente, a gente chega até o canal da medula, e quando a gente faz a descompressão, faz a retirada desses discos doentes, a gente tem a percepção se está havendo algum tipo de lesão na medula, tá? Nessa paciente, inclusive, eu me lembro muito bem que a hora que o fragmento, aquela bolinha, foi retirado, no intraoperatório, inclusive, o colega, o fisiologista, que é um médico, chegou a comentar com a gente, olha, o potencial do funcionamento dessa raiz já melhorou muito. Então, o que mostra, além da segurança em evitar problemas, né, mostra também o quão satisfatório foi e está sendo o procedimento naquele momento. Então, do ponto de vista anatômico, com o microscópio, e do ponto de vista fisiológico, com a monitorização, a segurança em operar esse tipo de situação, assim, talvez seja mais seguro que fazer alguma plástica. A todo momento em cirurgias de coluna nós temos a visão clara dos acontecimentos e, além disso, nós temos o controle de toda a estrutura nervosa. Não existe assim a gente esperar a cirurgia acabar, esperar o paciente acordar entre aspas, da anestesia para a gente ver como ele está. A gente já sabe isso durante toda a cirurgia. A neuromonitorização é um recurso cada vez mais difundido, né? Muitos colegas até em cirurgias endoscópicas agora mais simples estão fazendo, né? De maneira rotineira, porque isso traz uma segurança. Semana retrasada eu fiz uma escoliose com o Rafa. Deixa eu até trazer ele para bater um papo com ele aqui. É uma cirurgia extremamente grande, né? Uma cirurgia de deformidade, né? Então, como é gratificante a gente fazer toda a cirurgia e dar o último ponto na pele, a monitorização falar para a gente assim, ó, tá tudo igual
como começou, né? Então, assim, não teve Não houve nenhuma lesão, né? não teve nenhuma lesão, né? Maurício, então vamos dizer que essa paciente operou por volta das 9 horas da manhã, terminou a cirurgia por volta da hora do almoço, ela recuperou, foi para o quarto, almoçou, Levantou. já levantou, pode andar, pode deambular, deve andar, né? Precisa ficar com colar cervical essas pacientes? Não. Né? Primeiro, não tinha uma estabilidade evidente. Número 2, o colar cervical, nesse caso, não indica o primeiro, porque gera imobilidade do segmento, segundo, gera atrofia da musculatura. Então, colar cervical, a não ser trauma, hoje eu já está em desuso, né? Tratou, estabilizou, acabou, não tem nenhuma indicação criteriosa que tem que usar colar cervical. Isso mais depende de paciente para paciente, depende da expertise do cirurgião. E se coloca um disco, né, artificial, que é para manter a mobilidade, não faz sentido. Não faz sentido você tirar a mobilidade com um colar, né? Então, a gente não tem esse costume, Danilo, eu sou muito categórico, né? A cirurgia ela tem que trazer reparo daquele problema do ponto de vista, tratou a altura do disco, número 2, trouxe estabilidade para a coluna, descomprimiu a medula e retirou o fragmento que estava comprimindo a raiz do braço dela. Então, acho que do ponto de vista médico, para essa paciente, não tinha outro tratamento que, na minha opinião, fosse melhor do que esse. Né? Então, falar isso, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Sim. Nada mais gratificante. A gente trabalha com resultado, a gente está vendo o resultado de imagem, né? Mas, repito, a imagem no resultado também não é tudo, né? O mais importante no resultado é a mesma coisa que nos motivou a cirurgia, é o quadro clínico, né? O paciente voltar e falar, nossa, doutor, aquela dor no meu braço, a força no meu braço está voltando. Inclusive, eu tenho até um problema com esses pacientes que eles voltam animados, já querendo fazer tudo, né? Sim. Já porque querendo fazer tudo. Essa paciente foi para casa, menos de um dia de hospital, né? Essa paciente, ela não ficou 18 horas internada. Não ficou 18 menos horas. Um dia. Aí sim, vai para casa. Chegando lá, não precisa ficar deitado. Já pode ter mobilidade normal, não precisa de ajuda para nada, né? Não. Inclusive não tem nem ponto, né? Que a gente faz o ponto intradérmico, né? Não tem ponto, né? Enfim, e aí gradativamente tem um repouso relativo, né, de qualquer tipo de cirurgia, independente de qual for, né? Só não pode fazer esforço físico extenuante, a gente evita dirigir nos primeiros 15 dias, mas a vida social continua, chamou ela para ir no restaurante, ela pode ir. Essa paciente teve um churrasco de confraternização, ela pode ir. Enfim, a vida não para, fala os pacientes, né, Danilo? Só não pode fazer algo que seja prejudicial. Não pode ir no churrasco e nadar, né? Molhar, né? A gente fica puxando para trás. Tomar sol, né? Esses dias eu operei uma paciente, eu fiquei rindo. Fiz uma lombar nela, fazia 15 dias, né? E aí ela estava indo embora, ela toda assim, meio constrangida. A filha falou, não, pede pro doutor, fala pro doutor, né? Eu falei, fala, fulano, o que a senhora tá querendo? Ah, doutor, sabe o que é? É que no ano novo eu queria ir para Olímpia, lá no parque aquático, né? Eu queria saber se já é possível eu desfrutar lá dos toboágua e tal. Isso somente mostra que o paciente melhora muito rápido, né? A recuperação é muito rápida, né? Esses pedidos somente mostram que ele se sente capaz até de fazer algumas coisas que para aquele momento não seria adequado. Essa paciente vai ter restrição alguma de movimento, de atividade física? Assim, rapidinho, é interessante, né, que os pacientes quando melhoram, não existe melhorou mais ou menos, ou melhora ou não melhora. E o paciente quando melhora, né, geralmente, vocês já devem ter escutado também, não tem 10 dias, 12 dias de cirurgia, volta no consultório, mas já pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí você vê, né, a paciente começa a ficar mais constrangida. Aí vem a famosa pergunta, doutor, e relação sexual? Então, assim, se a paciente já está pensando, já está, assim, querendo voltar numa rotina de viver normalmente, é porque realmente melhorou. Então, assim, tem alguns pequenos detalhes que você fala, não, realmente, essa paciente melhorou, porque está pensando até em lazer, vamos dizer assim, porque deve estar bem, né? E evidentemente, uma paciente dessa, jovem, né? Depois ela vai poder voltar à academia, pode voltar a correr. Inclusive nosso irmão do Duílio tem uma cirurgia exatamente igual a essa, né? São 2 níveis. São dois níveis também, né?
E as coisas que faz somente mostra que dá para fazer de tudo, né? Então, quer dizer, além disso, a cirurgia de coluna, ela vem exatamente para ampliar, muitas vezes, as possibilidades que os pacientes têm a respeito até de entretenimento, de atividade de lazer, de atividade física, né? Os pacientes pensam assim, eu não vou fazer porque depois eu não posso mais fazer aquilo, não posso mais fazer aquilo. Isso não é uma verdade. Sim, lógico. As técnicas vêm mostrando exatamente o o plano contrário. pós-operatório dela foi um repouso relativo de 15 dias. Em 20 dias essa paciente já estava voltando a trabalhar, já estava consultando, fazendo terapia de reabilitação, fisioterapia, RPG, pilates. Isso aí foi, do ponto de vista mecânico, ela foi aumentando a intensidade no decorrer do tempo. Em 3 meses eu liberei ela para fazer atividade em academia e qualquer tipo de atividade sem restrição. Obviamente que sempre respeitando o plano muscular. Porque às vezes essa paciente ficou muito tempo atrófica, né? Ficou muito tempo sem fazer nada. Então, de uma hora para outra, ela não pode voltar numa escala de 0 a 100. Então, ela vai gradativa. Então, em 3 meses de pós-operatório, tudo estabilizado, tudo já do ponto de vista mecânico da coluna, eu já libero para fazer qualquer tipo de atividade. Obviamente, com cautela para não ter nenhum tipo de surpresa aí. É uma médica, né? É uma profissional, como fala, é um ser humano normal, não é um atleta, né? Então, eu acho que aí a expansão disso vai de acordo com cada pessoa, etc. e tal. E, obviamente, ela estava com uma perda de força muscular, já com algum grau de atrofia, uma disfunção, onde ela tem que melhorar essa disfunção para poder progredir, né? Isso é um processo que gradativamente vai acontecendo, né? Vamos passar para o próximo slide. Essa tá pior, hein, Denis? Tá bem pior, né? Conta aí pra gente aí, ó. Vamos lá. Então, você vê, são pacientes, é o mesmo exame, embora não pareça, é o mesmo exame, que é uma ressonância de coluna cervical, também vista lateral, né? Onde a nuca está aí pro seu lado, isso, e a parte da mandíbula, do rosto está na frente. Então, o que acontece? Esse paciente também é um paciente com dor crônica, uma dor cervical, que a gente chama de cervicalgia crônica, e no caso dele é um paciente de mais idade, é um paciente, se eu não me engano, acho que uns 75 anos. 75 anos, se eu não me engano, eu ia falar 70. Então ele tinha um quadro de dor cervical crônica e que depois nos últimos tempos, acho que um ano e pouco antes de passar comigo, evoluiu com um quadro também de dor nos braços. No caso dele foi dor nos 2 braços. Então isso também pode acontecer. Como a paciente anterior tinha dor de um lado do braço, pode acontecer de ter no outro, pode ter nos 2. A dor evoluiu em caráter também excruciante, associado também aos famosos formigamentos e parestesias. Esse paciente tratava com outros, chegou a fazer tratamentos com outros colegas, usou os chamados moduladores de dor, ou seja, ficou muito tempo tratando a consequência do problema. O paciente a consequência do problema é as dores. Não existe remédio, não existe química para causa, tá? Eu falo para os pacientes. Degeneração de coluna são 2 tratamentos. Tratamento cirúrgico, tratamento clínico. O tratamento clínico não existe remédio. Tratamento clínico, entenda-se, reabilitação física. Mas tem um monte de remédios. Sim, existe um caminhão de remédios, de oportunidades terapêuticas medicamentosas. Todos esses remédios são para consequência do problema e não para a causa. Esse paciente, infelizmente, até ele chegou em mim depois que ele evoluiu com um quadro de dificuldade para andar. Então ele evoluiu com um quadro de alteração de marcha e para mexer os 2 braços, que a gente chama de tetraparesia, tá? Foi num colega, foi no outro, investigaram artrose, fibromialgia, enfim. É aquilo que a gente fala do exame clínico rigoroso. Se de repente fizessem qualquer teste de reflexo nele, poderiam ter precipitado, né? Um Hoffman, né? O Denis, nesse caso, até falou,
Ele escutou de outro colega de profissão. Não tem mais nada para fazer no seu caso. Sim. O paciente escutou de um profissional, que é um formador de opinião. Não tem mais nada para fazer. E o paciente de 75 anos ativo, né, que dirige, que tem família, que tinha uma profissão, enfim, que interage do ponto de vista social, né, a caminhada dele diária, super ativo. Quer dizer, começou com quadro de dor, evoluiu com quadro já de dificuldade para andar, né? Porque nós estamos aqui ao nível da medula cervical, né? E a compressão da medula cervical vai dar um quadro de comprometimento dos 4 membros, né? Sim. Não só dos braços, como também das pernas, né? Além de um vastos sinais clínicos, né, que é bem simples de identificar, né, ao exame físico. Né? O paciente, quando chega no consultório, ele andando, né, que a gente fala, marcha, da né? marcha, você já sabe o que o paciente tem. Na hora que ele abre a porta do consultório... Ele abre a porta, na marcha dele você já fala, já sei o que é o problema, né? Tudo bem, a gente trabalha com isso, a gente tem essa facilidade, mas eu penso assim, que uma atenção mínima poderia ter ajudado esse paciente antes. Eu peguei um caso, já peguei alguns casos de pacientes que vinham há alguns meses, até anos, achando que o problema era um AVC que a pessoa tinha tido, um acidente vascular cerebral, e por isso que não estava andando direito, né? Eu já peguei isso, né? O colega talvez pediu uma ressonância de crânio, veio lá alguma coisa antiga ou desprovida também de importância clínica, né? Ele associou aquilo à dificuldade da marcha, né? Um diagnóstico errado lá, e a pessoa foi evoluindo e até chegar nesse nível. Que é interessante, que passa com um colega, ele fala isso, se ele vai procurar outro colega, o próprio paciente fala, não, que eu tive um AVC, eu tenho essa marcha por conta do AVC. Aí o outro colega também já não examina e já compra, entre aspas, aquele diagnóstico. E aquilo vai tomando proporções cada vez maiores, até o momento que para de andar. Dá para ver a medula bem comprimida aí, né? Nesse caso aqui, eu vou mostrar que eu estou mais perto, tá? Um paciente já tinha uma retificação do pescoço, já tinha quase um colapso do espaço intervertebral, né? Você vê que o disco dele, né? Tanto esse quanto esse, já teve uma perda do espaço discal e uma compressão discostofitária, né? Então, é chamado bico de papagaio, né, Danilo? Que todo mundo conhece, as pessoas interpretam dessa forma. Existia vários bicos de papagaio, né? Esses complexos discostofitários esmagando o canal da medula. Não. Se a gente olhar acima, olha a amplitude da medula, olha o diâmetro da medula. Então é um canal livre. Chega aqui nos níveis com maior comprometimento, pode ver que existia até uma interrupção quase do canal medular, né? Assim, uma redução de quase mais aqui em torno de 50%, 60% e aqui em torno de 50%. Tem escorregamento então, da assim, vértebra ali também, né? Então, esse quadro evolutivo, esse quadro evolutivo do envelhecimento, né, que são perfis diferentes. A paciente anterior era jovem, esse paciente a gente pegou já no estágio muito mais evoluído do processo crítico do processo osteoarticular. Você vê medular, que na anterior o disco estava escuro, mas sim, tinha a altura preservada, né? Nesse aqui está praticamente o popular osso com osso, sim, né? Sim. Ou seja, o que significa isso? Que o disco praticamente não existe mais, né? E aí o corpo tentando resolver isso foi ocasionando uma neoformação óssea, né? E a neoformação óssea foi causando... Aumentando o volume do osso, aumentando o volume dos ligamentos, né? Formando os osteófitos, né? Os populares bicos de papagaio, e junto com a saída do disco vai comprimindo a medula, né? E perfis diferentes. Nós falamos de uma moça de 30 e poucos anos e agora um senhor de mais de 70 anos, né? Mas, 70 anos não dá para fazer nada. Já tem idade. 82, né, dele? 84 anos. Eu tenho com saúde boa. Saúde boa. Mas é um conceito, né? As pessoas acham, doutor, ele é muito idoso para fazer uma cirurgia de coluna, né? Falo assim, então também não pode fazer o exame. Então assim, mas isso é totalmente desprovido de ciência. Assim, eu tenho pacientes próximos dos 90 com canal estreito lombar, onde um paciente totalmente funcional, etc. e tal, e estenose de canal é uma doença extremamente incapacitante e com bons resultados clínicos, né? Você descomprimiu melhor. Que fez de cirurgia. Então essa história de idade também
Assim como... Se tiver idade avançada com saúde preservada, né, às vezes doenças pequenas, hipertensão, diabetes e tal, isso pelo contrário, não contraindica o procedimento. Né? As técnicas cirúrgicas correm em paralelo com boas técnicas anestesiológicas, né? Até porque hoje... Progrediu tudo, Progrediu tudo, não progrediu só a cirurgia, né? A técnica anestesiológica, os cuidados pós-operatórios evoluíram todos bem, né? Bom, idade, então, não é problema, né? Não é contraindicação, né? De cirurgia, de procedimento, né? E nesse caso aí deles, paciente seu teve uma proposta, né? Uma proposta de tratamento cirúrgico. Né? Não, nesse caso, como a gente falou, né? Como já tinha um déficit, uma lesão medular com uma dificuldade e uma perda da motricidade, nesse tipo de situação... É imediato. É imediato. Não, a gente não optou por fisioterapia, não. A gente já pulou uma etapa porque o paciente já vinha de tratamentos que não tiveram nenhum resultado e, eventualmente, até falsos diagnósticos lá dentro. Sim, todo. Assim, ele teve todos os tipos de diagnósticos que a gente pode pensar. Então, nesse tipo de situação, a indicação da terapia, da proposta cirúrgica foi imediata. Imediato, né? Então, quer dizer, aquele outro caso lá, a moça jovem, tratou por 3 meses, tinha uma indicação de tratar esse paciente com lesão medular, compressão medular, dificuldade para andar, né? Não justifica em nada você postergar o tratamento cirúrgico dele, até correndo um risco, né? Que esse paciente aí sofre uma pequena queda queda da altura mesmo, né? Por dificuldade de andar, a medula vai se chocar contra essa compressão e aí sim ele vai ter um desfecho trágico aí, né? A respeito disso, né? Na verdade, inclusive, eu particularmente, quando vou indicar esse tipo de cirurgia, para esse tipo de situação, uma das coisas que eu deixo bem conversado, não só com o paciente, mas com todos os familiares, que é o seguinte: uma vez instalada a lesão medular, existe uma chance razoável de você ofertar a cirurgia, fazer a cirurgia e o paciente não melhorar. Ah, poxa, mas então por que opera? Exatamente para não piorar. Lesão medular, vamos fazer um paralelo com o AVC, com o acidente vascular cerebral. Uma vez que você tem uma lesão no cérebro, pode ser que aquela área lesionada não recupere e você perca a funcionalidade mesmo. Sim. Então, a lesão medular não deixa de ter a mesma proporção. Pode ser que você opere e o paciente, mas vai voltar tudo? Não sei. Mesmo com a monitorização intraoperatória, a gente não tem essa certeza, não tem como afirmar isso. Muitas vezes o que acontece é que durante a cirurgia, enfim, depois a gente vai falar o que foi feito, com a monitorização intraoperatória, não houve piora. Então quer dizer que não vai melhorar? Não. Aí sim, depois com as terapias, com os estímulos, aí ele pode evoluir com melhora. Mas a indicação é para evitar, não tenha dúvida que é para evitar o desfecho trágico, né? E outra, a medula estando solta, estando descomprimida, um fisioterapeuta é capaz de conseguir ganhos funcionais para esse paciente, né? Então, realmente, né, em casos de compressões medulares, recuperações são sempre interrogadas, mas na imensa maioria das vezes os pacientes melhoram, né? Principalmente a marcha, você consegue reabilitar, principalmente a marcha, né? Melhoram, né? Eu sempre gosto mais de operar quando tem mielopatia compressiva do que quando tem radiculopatia compressiva, né? Porque é satisfatório e o paciente reconhece melhor os ganhos que ele tem, né? Porque dificuldade para andar, né? Sensibilidade, alterações esfincterianas, né? Muito pode acontecer. Não, o paciente reconhece, o que às vezes não reconhece são os familiares, né? Doutor, mas vai recuperar mais. Então, é bom deixar bem conversado, porque é diferente daquela outra circunstância. Aqui a gente já tem lesão medular. Sim. E isso aqui é grave. Isso aqui é uma doença grave, tá? Embora os tratamentos ofertados, mesmo que minimamente invasivos, a gente tenha ótimos resultados, a gente não pode deixar de alertar o quão grave isso aqui é, né? Bom, e nesse caso aí, Denis, qual foi a proposta de vocês, né? Vamos até passar o slide, né? Vamos ver se o pessoal passa lá. Para vocês contarem um pouco. Então, aqui já é a radiografia de controle, né? Sim. Então, o exame pós-operatório, né? Eu queria que você
vocês, né, contassem um pouquinho de qual foi a técnica empregada, de qual é esse dispositivo e da mesma forma como é feita a cirurgia, quantidade de dias internados, tal. Podemos fazer de maneira meio rápida, mas como é um senhor de mais idade, as pessoas ficam curiosas, né? O que vai acontecer com meu pai lá de 70 anos operando coluna, né? Preciso arrumar uma equipe de cuidadores para ele em casa, né? Uma cadeira hospitalar e tal. Então, conte um pouco aí. Bom, a técnica foi também a via que a gente chama de via anterior, faz pela frente, na região do pescoço. Tecnicamente falando, é praticamente a mesma cirurgia do que foi realizada na cirurgia anterior. Então, obviamente que tem tecnicamente é mais complexo, é mais difícil, até por ter a perda da altura e toda uma alteração estrutural desses discos intervertebrais. Então, cirurgicamente é mais complexo. Mas a proposta foi qual? Retirar o resto dos discos intervertebrais nesses segmentos, para tentar restabelecer, inclusive, a altura, tá? Então, o que a gente fez? Retirou esses discos, fez a descompressão do canal da medula. Maurício, faz um favor para mim, aponta ali onde está a medula. Medula está aqui atrás, ó. Então a gente chega até o restante, até o começo do canal medular, faz toda a extração, a retirada desse resto de disco que tem, tenta fazer o que a gente chama de drilagem, né? O desgaste daqueles bicos de osso, dos bicos de papagaio, porque eles também contribuem para a diminuição do canal da medula. Dando limpo, a gente introduziu esses dispositivos que a gente chama de cage, tá? Que são dispositivos intersomáticos. Diferentemente da prótese, eles não têm mobilidade. Poxa, mas então por que não se colocou prótese, né? Para manter mobilidade. Primeiro que o paciente já havia perdido a mobilidade, porque ele tem o que a gente chama de artrose das articulações da coluna. Já era um pescoço rígido, né? Já era um pescoço rígido. Então, se você coloca uma prótese, você, na verdade, perde a prótese. Porque se a função dela é manter mobilidade e ele não tem a mobilidade, então não faz sentido você agregar esse tipo de dispositivo. Então, a gente coloca esses dispositivos rígidos, de tal forma que, como dá para ver, devolveu também a lordose, né, a curvatura da coluna cervical, e restabelecendo aí os espaços dos discos intervertebrais. Quer dizer, naquela anterior nós tínhamos objetivos de descompressão e manutenção de funções fisiológicas, né, de mobilidade. Nessa nós temos um objetivo primordial de descompressão das estruturas nervosas da medula, melhora do balanço sagital, você melhorou a curvatura da coluna, ganhou espaços nos discos, mas a mobilidade aqui já não é tão importante quanto um paciente mais jovem, né? Não. Até quando a gente vai fazer a escolha, né, no próprio hall, no próprios protocolos que nós usamos, né, a escolha da prótese discal da artroplastia, ela acaba sendo vinculada a pessoas mais jovens, né? Pessoas mais jovens, com menos doenças degenerativas, né? Então nós temos praticamente doenças parecidas na coluna cervical, umas em graus mais avançados do que outras, duas técnicas cirúrgicas semelhantes, que o mesmo propósito, né? A técnica é a mesma, a cirurgia é a via anterior. Esse senhor não precisou ir para a UTI, acredito eu. Não. Foi para casa no outro dia, não precisou ficar acamado, não precisou ficar de repouso, né? Muito pelo contrário. Porém, os objetivos lá dentro eram um pouco diferentes, né? De fato, ele evoluiu com bastante. Ele voltou a jogar tênis. O Danilo, mas acredito. É engraçado, né? Se a gente falasse que essa cirurgia poderia ser feita há 15 anos atrás, né? Porque hoje, né, tem esses dispositivos, né? Esses dispositivos que você consegue deixar ele sozinho, né? Que chama stand-alone. Antigamente existia placas, parafuso. Antigamente as técnicas significa colocar uma placa de cima até embaixo, né? Com índice de insucesso. Do quadril, né?
às vezes tirar osso do quadril para colocar enxerto ósseo, né? Então a gente está falando de uma cirurgia. Se pegasse um neurocirurgião no início dos anos 2000, seria impossível fazer. Então hoje é uma cirurgia super plausível porque os materiais também estão em pleno desenvolvimento. Então traz uma cirurgia segura. Uma dúvida, as pessoas perguntam quanto tempo dura essas próteses, né? Eu falo que às vezes vai estar lá a pessoa vai ser enterrada, vai sobrar o cabelo e vai sobrar a prótese. Porque, diferentemente, né, as próteses de quadril e de joelho, elas têm um ciclo, né? Tem um tempo de duração. Essas próteses aqui, elas são infinitas, né? São próteses de boa qualidade. As próteses mais modernas, você colocou lá uma vez, aquilo lá vai ficar o resto da vida, né? As placas, por exemplo, né? Quantas placas quebravam, né? Deslocavam, soltavam. Dor cervical, dificuldade para engolir, as placas de perfis altos, né, na época, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia hoje veio não só com a técnica, mas com o desenvolvimento dos materiais, né? Por isso que a gente insiste, né, com o paciente, que a gente quer usar as coisas melhores, os resultado da cirurgia melhores. Depende do material. E tudo depende disso, né? Mas ficou muito bom o aspecto mesmo, né? Então, quer dizer, o paciente havia sido condenado, né? Por um outro colega, né? Que não havia mais nada a ser feito, né? Não, sim, porque é uma cirurgia complexa, né? É um paciente com mais idade, uma cervicotomia, o corte é um pouco maior, o tempo de cirurgia é mais arrastado, é mais demorado, implica maiores índices de complicações. Mas não é só por isso que você fica cego e fala não tem nada para fazer. Tem tudo para fazer. E aí tá o resultado. Bom. Vamos passar o slide? Vamos passar para o outro? Eu acho que já é... Eu acho que a gente tem... esse bacana agora aqui. Na verdade, nós não temos, né? O pré, né? Pré-operatório. Pré não tem, né? Mas... Bom, agora, esse caso da cervical, vou deixar vocês contarem um pouco a história, mas é um caso misto, né? Então, nós temos aí um caso de artrodese com artroplastia, né? Uma cirurgia combinada, né? Esse aí já é um resultado pós-operatório. Então, vocês usaram o cage rígido e entre o cage rígido me parece que tem um disco artificial no meio, né? Então, com certeza é possível esse tipo de cirurgia que vocês fizeram, é possível. E aí, conte um pouco desse caso aí, a idade do paciente, o que sentiu e por que a escolha disso, né? Por que a escolha disso, né? Inclusive, esse paciente a gente operou ontem. Foi embora hoje. Bom, vamos lá. É um paciente jovem, também, 42 anos. A mesma história, dor cervical e, no caso dele, uma dor cervical crônica, na verdade. Tinha essa dor há mais de 2 anos, se eu não me engano. E nos últimos 8 meses, 6 meses, ele evoluiu com uma dor irradiada para o braço esquerdo também. Tá? Também acompanhava com outro colega. Esse paciente ele é fisicamente ativo, ele pratica natação e musculação, se eu não me engano. Então, assim, já fazia um trabalho de fortalecimento, um trabalho de reabilitação, porém vinha, como a gente comentou no começo do bate-papo, né, o grau de satisfação dele com as terapias ofertadas já não estava o agradando, né? Então ele vinha ficando bastante desgostoso e limitado, tá? Pena que a gente não trouxe o exame pré-operatório, mas o exame pré-operatório dele, ele tinha uma discopatia, que a gente chama, né? Alteração discal entre a terceira, quarta e quinta, sexta vértebra, sendo que nas duas da extremidade ele tinha perda de altura do disco, tá? E já tinha sinal de sobrecarga das articulações. O disco do meio, ele preservava a boa altura do disco, embora tivesse a pior hérnia era nesse nível. Porém, ela era uma hérnia migrada que invadiu o canal, porém manteve boa anatomia do disco. A gente discutiu o caso e o que a gente chegou à conclusão? Bom, se a gente, como é paciente jovem, fisicamente ativo, muitas vezes você ofertar o tratamento pela fusão, que a gente chama de artrodese por si só, infelizmente você vai ocasionar perda de mobilidade, alguma perda de mobilidade. Por mais que ele mantenha
as atividades funcionais dele, infelizmente, a fusão das vértebras acaba limitando a movimentação da coluna cervical, do eixo cervical. Então, o que a gente optou? Por fazer o que a gente chama de uma técnica híbrida, que é a artrodese com a artroplastia. Então, o que a gente fez? O nível o qual ele manteve e mantinha a altura do disco, ou seja, que era pertinente e era indicado se colocar um disco móvel, a gente ofertou esse disco móvel, e nos outros, como já tinha perda da altura discal e não era compatível com a indicação da prótese, a gente fez o quê? O tratamento com a fixação e artrodese. Obviamente, que vai ter alguma perda de limitação? Vai, mas com a prótese, essa perda é bastante reduzida. Então, funcionalmente falando, esse paciente vai ter muito menos desgaste e repercussão futura do que um paciente que tivesse feito 3 níveis aí, que seja de uma fixação única, entendeu? Até um tempo atrás ia ter que colocar 3 cages rígidos aí, né? Então, você colocar a prótese no centro, né? Você vai distribuir carga, né? Nos 2 blocos que vão artrodesar para cima, né? E queira ou não queira, o ganho funcional de mobilidade e tal. Como foi melhor, bem né? central, né? O ganho funcional dele praticamente vai ser total, né? Então a perda dele vai ser mínima. Né, Maurício, a escolha, né? Nós temos 3 casos, 3 condições clínicas diferentes, a mesma região da coluna, né? Lembrando, nós estamos falando já há algum tempo aqui da mesma região, não mudamos a região da coluna ainda, né? São 3 pacientes com idades diferentes, clínicas diferentes e técnicas diferentes, né? Eu acho que só mostra que cada paciente é uma história própria, né? Sim. A individualidade, você focar na melhor opção para aquele paciente, baseado na história clínica, tudo, é o grande desafio, Sim, né? sim. Isso aí, a escolha disso não é tão simples, não é você bater o exame, isso aí passa por um processo, inclusive não é simples para o De médico. aprendizado né? também, né, Danilo? Porque, assim, muito que a gente faz hoje, obviamente que tem a chamada medicina baseada em evidências, né? Tudo em estudos clínicos, o que é cientificamente comprovado, mas também tem a experiência profissional, né? Que essa bagagem nossa, adquirida no decorrer dos anos, elas também é um divisor de águas para falar assim, não, para esse paciente, esse tratamento é melhor, para outro também. Porque essa experiência nossa, nenhum livro tem. Obviamente que o livro, os estudos, os trabalhos, eles direcionam. Mas o que dá um norte no nosso tratamento são os resultados positivos e satisfatórios no decorrer do tempo. E esse mesmo caso apresentado num congresso, por exemplo, onde a gente abre para a plateia fazer a votação de opções cirúrgicas, eu brinco com o paciente, se a gente fizesse uma enquete aqui, nem sempre todo mundo chega a essa mesma decisão, né? Você poderia ter colegas que de repente optariam por fazer só aquele nível que tivesse com a hérnia maior, colocando a prótese de disco, outros poderiam fazer a fusão dos 3 níveis, né? Alguns, acredito que não todos, poderiam querer colocar uma placa e parafuso, Endoscopia. né? Outros poderiam pensar na endoscopia via posterior só para a hérnia maior, né? Então nós temos aqui caminhos. Eu brinco com o paciente, é igual você sair do consultório e ir para sua casa. Você pode ir por várias ruas diferentes, você vai chegar na sua casa, né? Os caminhos de terapia também são nesse sentido, né? E aí cabe muitas vezes, né, a experiência do profissional, do médico, baseado naquilo que tem de maior evidência científica, né? E isso só adquire com a bagagem, né? Com o tempo de cirurgia. Mas ficou muito bom os 3 casos. Também monitorizado, né? Também. Neuromonitorizado. Todos, né? Já é uma rotina, já né? é Monitorizado, né? E já está em casa hoje, paciente. Cedinho foi em casa. Já está em casa hoje. Muito bem. Vai passar o ano novo já operado.